Olá, sejam bem-vindos ao podcast ADM Compartilhando Conhecimentos. O podcast que traz para você temas relevantes e imprescindíveis para empreendedores, estudantes e a comunidade em geral. Meu nome é Eritânia Gomes, sou acadêmica do curso de Administração, estou no 5º período e irei apresentar para vocês hoje o nosso 3º episódio. Neste episódio, vamos falar sobre a contabilidade gerencial e de custos. Temos muita coisa interessante para conversar com você e você vai entender, vai aprender mais sobre esse tema que é tão relevante para nós e para a comunidade em geral. Hoje temos como convidado o nosso professor mestre Carlos Augusto. Muito obrigada, professor, por ter aceitado participar conosco desse podcast. Vou pedir para que ele se apresente e fale um pouco sobre o trabalho dele aqui. Oi, Tânia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar. Parabéns pela iniciativa do ADM Podcast, né, para tratar desses temas tão relevantes, né? E eu já sou professor há mais de 15 anos, né, sempre trabalhando com contabilidade e administração financeira. Então, é isso. Muito bem. Aqui também temos 3 alunas do curso de administração que estão estudando junto com o professor esse tema tão importante que é a contabilidade gerencial, contabilidade de custos. Vou pedir que elas se apresentem. Olá pessoal, sou Laudivânia Martins, sou aluna do 3º período de bacharelado aqui de administração do IFMA Campus Buriticupu, né, aluna do professor Carlos Augusto. E ingressei, né, na faculdade no 2º semestre de 2023 e ao longo da minha jornada aqui no curso eu venho aprendendo, né, principalmente na disciplina de contabilidade gerencial, o quanto é importante gestores, né, ter esse conhecimento. E ao longo desse podcast a gente vai discutir nossas perspectivas juntamente com as minhas colegas, né, sobre a contabilidade gerencial. Olá pessoal, eu sou a Solange dos Santos, também sou acadêmica do curso de administração, 3º período. Ingressei na faculdade por questão de necessidade mesmo, eu como representante do Sindicato de Servidores Públicos do município, eu vi a necessidade que tem de realizar uma administração. Olá, eu me chamo Maria Regina, também sou do 3º período de administração, junto com a Laudivânia e a Solange. E a contabilidade de custo, como o professor Carlos Augusto vem nos passando muito bem, através de trabalhos, através de atividades, é muito importante para todos, principalmente para empreendedores, né, para empresas, para saberem realmente o que gera lucro, o que gera rentabilidade para a empresa. E durante o podcast a gente vai conseguir explicar bem melhor isso. Mais uma vez, bem-vindas, meninas. Vamos iniciar. Professor, para iniciar a nossa conversa, o senhor poderia esclarecer para nós os conceitos e as diferenças entre contabilidade de custo e contabilidade gerencial? Bom, Eritânia, a contabilidade de custos, né, ela atua como um grande banco de dados com as informações do sistema produtivo de uma empresa. E, na verdade, ela vai servir tanto a contabilidade financeira quanto a contabilidade gerencial, né? E com relação à contabilidade gerencial, ela se utiliza desse banco de dados, que é a contabilidade de custos, né, para trabalhar fazendo projeções, né, de receitas, de custos e de lucratividade de produtos, de segmentos de produtos, de negócios em determinadas regiões, né, para poder fornecer informações de boa qualidade para os gestores, né? Então, basicamente, essas são as principais diferenças aí e semelhanças com a contabilidade de custos e a contabilidade gerencial. A gente percebe que é um assunto que está relacionado no nosso dia a dia. Está presente, a gente só não percebe que está ali, mas que movimenta o nosso dia a dia. Exato. Uma empresa que se diga competitiva, mesmo que seja uma atividade que alguém exerce a partir da sua casa, sem ter nenhuma formalidade, mas que ela controla os seus custos, né? Ela tem condições de
conhecer aquilo que faz, saber se aquilo que faz está realmente valendo a pena, né? Se ela deve continuar, se ela deve crescer com aquilo, ou se ela deve deixar de lado, né? E para as empresas MEI, né? Microempresas, empresas de pequeno porte, né? É mais decisivo ainda investir nessa área, né? E as empresas maiores já tendem a ter tudo isso mais estruturado. Professor, o senhor citou as MEI, as microempresas individuais. E há estudos que mostram que as microempresas elas têm uma tendência maior a quebrarem. Você acredita que isso se dá pela falta de gestão de custos, pela falta de gestão financeira? Olha, o SEBRAE é a instituição que faz a pesquisa sobre a mortalidade das empresas, né, de até 5 anos, e ela faz essa pesquisa periodicamente, e entre as razões, né, mais principais que as empresas quebram está realmente a falta de capacidade de gestão financeira, né, do gestor, né, da pequena empresa, entre várias outras vulnerabilidades, né, mas essa sim é uma área decisiva, Litânia. Daí a importância de se estudar essa área, né? Também temos a contabilidade financeira. O senhor poderia relacionar ela, qual é a diferença com a contabilidade de custos? Sim, claro. A contabilidade financeira é aquela contabilidade que é feita obrigatoriamente, né? A empresa não tem opção, ela tem que fazer essa contabilidade para apurar os tributos, né? E prestar contas para o governo, e também, especialmente, para os credores, né? Tanto das instituições financeiras quanto seus credores operacionais, seus fornecedores, né? Então, e essa é uma contabilidade que ela é caracterizada para uso externo, né? Ou seja, para a prestação de contas para a sociedade, né? Para os governos, né? E para os credores, basicamente, né? Todavia, ela proporciona um banco de dados, né? Que vai ser utilizado com inteligência pela empresa para outras finalidades, né? Muito bem, muito bem. Laudivânia, agora que a gente já entendeu um pouco sobre esses conceitos de contabilidade gerencial de custos, contabilidade financeira, na sua opinião, enquanto acadêmica, qual a importância da contabilidade gerencial e de custos para as empresas? Bom, pegando o que o professor já comentou, né, que ele citou até o SEBRAE, olhando esses dados para entender sobre as MEI, a gente vê o quanto é importante esse banco de dados, e a contabilidade gerencial ela é importante justamente por isso, porque ela fornece essas informações para que os gestores eles consigam, né, analisar seus gastos, fazer precificação dos seus produtos e ver a rentabilidade da empresa. E aí eu posso dar um exemplo aqui que justifica justamente isso, como, por exemplo, em um restaurante, né, em que existe ali um cardápio com vários pratos. E aí o gestor vai analisar qual prato tem menos rentabilidade. E aí ele vai observar que o que usa alguns ingredientes mais importados tem menor rentabilidade para o seu negócio. E aí ele decide tomar essa decisão de mudar esses ingredientes para ingredientes mais da região, locais. E aí diminuir, né, esses custos em relação a isso. Então, a gente vê que, olhando esse banco de dados, ele consegue tomar decisões que sejam mais estratégicas para o seu negócio. Muito bem. Regina, para entrar na conversa, com os conhecimentos já adquiridos na disciplina, tu poderia dar para a gente um exemplo de aplicação prática da contabilidade gerencial e de custos nas empresas? Bom, o que a gente aprendeu na matéria, né? Agora, no momento, a gente está com a disciplina de contabilidade, a gente está desenvolvendo um trabalho que a gente foi buscar manufaturas, algumas empresas que produzem, né? E a gente está pesquisando sobre uma empresa de marcenaria. No caso, lá, a gente chegou aí na empresa, verificar o local, conversar com o dono da empresa para saber quais são
os produtos que mais vendem, que gastam menos produto. Lá eles produzem bastante produtos de matéria bruta mesmo, tipo uma árvore que eles encontram raiz, eles fazem bancos, faz vários tipos de coisas com a matéria. E lá eles explicam que eles têm um custo, acho que bem menor, com esses produtos do que com a madeira mesmo maciça, que eles têm que trazer de fora, tem toda uma produção. A Laudivânia está no mesmo grupo que eu, ela consegue explicar bem melhor o custo da empresa, que ela que está diretamente com o pessoal, sempre fazendo essas... Bom, pegando o que a Regina já comentou, né? Desde o início a gente vê que o tanto que esse banco de dados ele é importante, né? Essa contabilidade gerencial. Mas a gente vê também que existe muita resistência de muitas empresas em fornecer esses dados. E nós, como acadêmicos, é fundamental que a gente aprenda na prática, né? Porque nem tudo na teoria é igual na prática. E aí, antes da gente conseguir, né, essa empresa de marcenaria, a gente também procurou outras empresas que pudessem fornecer esses dados e muitas a gente teve essa resistência que eu já comentei. Mas nessa foi totalmente diferente. E aí a gente entende a importância de um gestor que consegue ver o quanto é importante para nós acadêmicos, que somos futuros administradores, entender na prática isso. E aí a nossa empresa de marcenaria, ela trabalha justamente com a madeira, né? E aí eles têm diversos custos de mão de obra. Então, é importante que ele forneça os seus dados de custos fixos e variáveis para que a gente aprenda na prática como construir esse banco de dados. É interessante que o dono dessa empresa, ele nem da cidade ele é da região, mas ele fornece para toda a região aqui, Imperatriz, Açailândia. Quando a gente foi visitar, eles mostraram para a gente que eles estavam fazendo uma produção para uma reformulação de uma casa. Eles estavam, que ela é tombada, então lá eles precisavam mudar algumas janelas que estavam estragadas e foram feitas especialmente para lá. O custo de uma produção dessa é um pouco maior porque são peças exclusivas que eles fizeram e eles mostraram para a gente, foi bem interessante. E são coisas que a gente aprende na prática com a matéria de contabilidade gerencial e de custo. É muito interessante o que a Laudivânia comentou, que é muito diferente o que a gente vê na teoria e quando a gente vai colocar em prática. Ainda mais aqui em Buriticupu, porque muitas empresas ainda não têm esse processo de contabilidade, de colocar seus custos, de ver. E aí, muitas vezes, essas empresas estão com um problema em alguma área que está relacionada com o financeiro e aí mexem em toda a empresa, só que seria o financeiro. Só que eles ainda têm essa dificuldade de perceber que elas estão com essa dificuldade na empresa. E aí quando entra um profissional, quando entra alguém, olha, às vezes ele já tem esse medo de mostrar todo o relatório, de compartilhar as dificuldades. E aí, quando já é uma pessoa de fora também, e eles têm já esse medo também, aí é muito dificultoso esse processo de melhoria das empresas pela área da contabilidade. Aí a peculiaridade é que há uma diferença entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, né? Porque a contabilidade financeira é voltada para fornecer informações externas, né? E a contabilidade gerencial ela é voltada para fornecer informações internas, né? Ou seja, informações que a empresa não está obrigada a revelar ao público, né? Especialmente aos seus concorrentes. Então, é por isso que no trabalho, né? Aqui, nossos alunos encontram dificuldade em obter informações, né? Porque eles não são obrigados a revelar e eles, na verdade, têm medo de revelar em função de que a concorrência saiba, né? Qual é esse custo, né? Para interferir na concorrência, né? Então, há esse receio porque não há essa obrigação e nem há esse desejo também de revelar qual é o produto que é mais lucrativo, né? E vejo também estratégias ousadas que as empresas estão trazendo, como trouxe a Regina, né? Quer dizer, se conseguir madeira, né, certificada, ou seja, aquela madeira que alguém pode comercializar e o IBAMA não vai processar, não vai haver prisão, né?
é difícil, né, e é caro, então, se ele vai mais para o lado artístico, então ele pode pegar, por exemplo, nos processos de destocamento dos campos aqui, uma região agrícola, né, ele vai ter uma farta quantidade de material que ele vai simplesmente ir lá e recolher, e quem está cedendo vai agradecer porque ele levou embora, ele não vai precisar nem pagar. Então, é uma estratégia, né? Ele está baixando o custo, né? Está aumentando a margem de lucro, isso aqui na cidade, né? Aqui em Buriticupu. Então, as empresas aqui estão usando inteligência, né? Estão conseguindo tomar melhores decisões, baixar custo e melhorar a margem de lucro, né? Interessante, professor. A gente percebe que a contabilidade gerencial e de custos auxilia as empresas na análise e na definição da capacidade produtiva. Explica para a gente o que é a estrutura produtiva e qual que é a diferença entre a capacidade instalada e a capacidade efetiva. Boa pergunta, Lutânia. A estrutura produtiva, ninguém que vai produzir alguma coisa pode produzir indefinidamente, né? Então, você vai ter restrições, né? Então, vamos para um exemplo simples, né? Se eu faço brigadeiro para vender na minha casa, na minha residência, né, então eu tenho uma capacidade ali, um fogão doméstico, né, e eu vou ter um intervalo entre as refeições da família para produzir esse brigadeiro. Então eu não vou poder produzir esse brigadeiro indefinidamente. Isso quer dizer que, por exemplo, eu não posso aceitar um pedido para produzir 1000 brigadeiros por dia nessa estrutura. Então, nessa estrutura produtiva que eu possuo, que é produzir os brigadeiros da minha casa, eu não consigo fazer 1000 brigadeiros por dia. Mas eu posso fazer 1000 brigadeiros? Eu posso, mas aí eu vou precisar investir uma outra capacidade produtiva, né, maior para poder dar conta dessa produção. Agora, com relação à capacidade instalada e à capacidade efetiva, né, é que toda planta industrial ou todo projeto de produção de manufatura, ele trabalha a princípio com uma capacidade de produção ideal, né? Só que essa capacidade ideal, esse número que é dado, né, ele vai sofrer os impactos da realidade, né? Então, eu recebo o meu funcionário para trabalhar, né? E ele trabalha das 8 da manhã às 18 horas. Mas, quando der 8 horas da manhã, ele não estará já começando a produzir. Ele vai bater o cartão, ele vai pôr o uniforme, ele vai pegar as ferramentas, os materiais que ele precisa, vai até a máquina onde ele vai trabalhar, vai ajustar essa máquina, não é? Vai preparar essa máquina para começar a produzir, vai trazer material, e aí então ele vai começar a produzir. Depois que ele começar a produzir, ele vai parar para ir ao toalete, para tomar um café em algum outro momento, vai parar para o almoço, né? Ele pode receber alguma ligação da família que ele tenha que atender, não é? Então, essas 8 horas de trabalho não serão efetivamente 8 horas completas, né? Então, elas vão cair para umas 6 horas, né, mais ou menos, de trabalho efetivo, né? Então, então, a minha capacidade instalada, né, é um número que é dado para uma produção de uma fábrica ali, conforme os equipamentos e o layout daquela fábrica, mas não considerando todos os impactos, né, de que o ser humano não é uma máquina, não é um robô que você vai colocar ali para trabalhar. Interessante, muito interessante. Solange, considerando a definição de capacidade produtiva dada pelo professor agora há pouco, poderia compartilhar com a gente por que saber a capacidade de produção é importante para as empresas? O gerente, o empresário, ele precisa saber, até para ele poder ter uma definição, poder organizar a empresa futuramente. Então, assim, essa capacidade, esse conhecimento que o gerente vai ter da sua empresa em relação à sua contabilidade, ele vai te dar norteamento para planejar, para te planejar melhor, para a tomada de decisão que você tem, também vai te auxiliar, te ajudar em relação a
fazer economia, fazer um balanço dos gastos dos insumos que são utilizados, né, pela empresa, tipo, o que eu gasto com matéria-prima, o que eu gasto com profissionais, com funcionário. Por exemplo, onde eu administro, essa questão da contabilidade, de saber, né, os custos, de ter uma noção do que você tem, é muito importante, porque a gente trabalha com apresentação para a sociedade. Nós somos uma sociedade, cada sócio precisa saber o que está acontecendo, o que está acontecendo com o dinheiro dele, para onde vai, né, como que a gente vai gastar esse dinheiro, o que nós temos em caixa. Essa é uma pergunta que vem muito para mim. O que nós temos em caixa? Então, para mim, hoje, esse conhecimento é importante para eu poder chegar com dados e dizer, olha, nós temos X em caixa, nós arrecadamos X por mês, nós temos isso, nós temos essa necessidade, essa e essa. O que a gente vai fazer? Então, daquele conhecimento ali, a partir daquele momento, a gente vai planejar, vai recalcular e se organizar financeiramente, né, para que a gente não possa vir a ter uma quebra. Então, esse é a importância né, de se saber, de se organizar nesse planejamento financeiro de custos de uma empresa, que ele permite, a partir daqui, a gente construir metas para se alcançar. E também você, o gerente, ele tem que ter um conhecimento da sua empresa. Até que nível você pode, até que limite você pode gastar e também até onde você pode investir em como é que a gente chama? Em insumos, né, em material e tudo. Exato, muito bem, muito bem colocado. Agora, uma questão importante aí, por exemplo, aqui na cidade nós temos várias malharias, né? E aí, por exemplo, se a Vale decidisse, olha, eu quero trocar os uniformes de todo o pessoal que trabalha para mim agora, uma malharia só, e aí esse pedido está sempre vinculado a um prazo, né? Ó, eu quero trocar tudo e vocês têm 30 dias para produzir para mim. Digamos que sejam uns 10 mil uniformes, né? Uma malharia só dificilmente atenderia. Mas essa malharia que de repente está recebendo o pedido, ela fala assim, olha, eu consigo produzir 3 mil, né? Então 3 mil ela consegue nesse prazo. E aí ela já faz uma associação com as outras malharias, pega o pedido todo, divide a produção, aí na hora ela entrega com a nota dela, mas ela teve parceiros, né? Ela conhecia a sua capacidade, a limitação da sua capacidade, e ela pôde trabalhar uma capacidade excedente com parceiros, né? Ela sabia que ela sozinha não poderia assumir o compromisso, mas aí ela usou de inteligência e parceria com as outras empresas e conseguiu assumir. E como bem a Solange colocou, não é? Então, no meu planejamento financeiro, eu nem tinha dinheiro para comprar o estoque para fornecer para todo mundo, não é? E nem tinha mão de obra, pagar salário para todo mundo, mas dividindo essa produção com os meus parceiros, eu consigo, né? E o contrário também acontece, né? Às vezes você não tem pedidos tão grandes, você tem uma capacidade ociosa, e aí você vende essa capacidade ociosa da sua indústria para um outro empreendimento poder se utilizar e atender a demanda que ele conseguiu. É interessante os exemplos que o senhor deu, porque muitas vezes talvez a empresa não percebe, não vê, não faz uma análise e aí pega um negócio que não vai dar conta. E isso afeta toda a estrutura da empresa, porque ela não deu conta de um pedido, vai afetar a imagem dela para a sociedade e fora muitos outros problemas internos. E quando a empresa tem produtos, no segundo exemplo, quando ela não está tendo a produção esperada e tem muitas máquinas paradas, isso também gera custo para a empresa. Sim. Então, é muito importante ter essa análise para ela seguir a produção que ela corresponde. Exatamente. Essa questão da capacidade de produção, né, indica tanto a possibilidade de você ter alternativas para um pedido excessivo, né,
quanto também quando você não, na baixa, né? A questão da sazonalidade, né? Você não produz igual o ano inteiro, né? Então, quando você tem uma capacidade produzida estrangulada, você precisa de parceiros, né? Mas na baixa sazonalidade, você vai precisar vender a sua capacidade ociosa, vai precisar desses parceiros que tragam trabalhos para ti, né? Então, muito bem colocada a posição da Solange, né, sobre essa preocupação. E muitas empresas mais quebram por um crescimento rápido que ela não sabe administrar do que muitas vezes por falta de dinheiro. Então, ela cresceu demais de um jeito que ela não consegue gerir. E aí ela quebra. Quando há os eventos de sazonalidade, muitas empresas não se preparam para esses eventos, porque a gente percebe que a gente aprende aqui, né, que antes dos eventos de sazonalidade precisa se aumentar os insumos, precisa manter ali um estoque para aqueles eventos. E aí, quando as empresas não fazem isso, elas acabam não dando conta. Isso acontece muito no ramo de lanchonete, por exemplo, né? Vai ter um feriado, um evento da cidade. Aí uma lanchonete vai ter que vender demais, não é? Mas aí não tem chapeiro, não tem balconista, caixa suficiente para atender naquele período, né? Então existe uma capacidade ali para atender, agora vai ter um trabalho excessivo, mas aí ela não tem os backups, né? Quem vai socorrer naquele momento? Mas ela sabe que todo ano tem aniversário da cidade, né? Todo ano tem o carnaval, todo ano tem a festa do padroeiro, né? E aí ela não se prepara. É uma questão, como a Solange colocou, do planejamento, né? Atentar para o planejamento e atender essa sazonalidade, né? Interessante. Acredito que a gente já está na linha da pergunta. Uma informação muito importante para a tomada de decisão, mais uma informação muito importante para a tomada de decisão nas empresas, seguindo a linha da contabilidade, é a apuração dos custos e de produção e dos custos dos produtos vendidos. Professor, você poderia explicar para a gente esses dois indicadores? Sim, claro. Veja bem, numa manufatura, por exemplo, né? Quais manufaturas nós temos na cidade, né? Então, nós temos aqui a Laudivânia trabalhando com marcenaria. E a Regina também, né? Marcenaria. E a Solange? Com a cerâmica. Então, cerâmica, marcenaria, mas nós temos também serralheria, nós temos a serralheria com ferro, a serralheria com alumínio, né? Nós temos as padarias, né? Nós temos as confeitarias. Então, nós temos várias manufaturas na cidade, né? E aí nós temos os ciclos, né? Os ciclos, e quando a gente fala ciclo, o ciclo dos próprios contratos mais básicos que uma empresa possui. Então, uma empresa possui um contrato com uma fornecedora de energia. Aí, 30 dias, ela recebe boleto para pagar, né? Com o serviço de internet, com o serviço de água, com o governo, né? O governo, olha, todo mês você apura o resultado aí para você me pagar o imposto, né? Então, esse ciclo ele é mensal, né? E o ciclo máximo aí anual. Então, em função da necessidade de gerir, né? Conhecer os seus resultados, né? Porque você já tem aí o seu custo operacional, né? Para cobrir, para pagar. Então, você precisa apurar esses custos para saber se com as suas receitas você cobre todos esses custos e sobra um lucro, né? Mensal e anual. E, obviamente, se você tem mensal, né? 3 meses vão formar um semestre, 6 meses vão formar um semestre, e 12 meses vão formar um ano, né? O ciclo máximo, né? Aí, nesse caso, né, de prestação de contas, que aí nesse ciclo máximo de prestação de contas você vai ter as demonstrações financeiras emitidas do período, né? O balanço patrimonial e a demonstração do resultado. E é essa apuração de custos que vai me dizer, período a período, olha, está valendo a pena continuar produzindo aqui o pão, tá? Ou está valendo a pena produzir o bolo, está valendo a pena produzir o pão de queijo, porque eu estou tendo lucro, né? Nós temos essa sazonalidade agora máxima do queijo, né? O queijo sumiu. Né? Por quê? Porque a gente está na época da seca ainda, né? E aí o gado tem menos leite, aí o preço do queijo sobe. E o pão de queijo compensa vender o pão de queijo, né? Compensa vender misto quente, né? Então a gente tem esse impacto aqui muito forte, né? E aí são essas apurações de custo que vai me permitir observar isso de modo sistemático, né? Então a administração que nós temos, né?
que nós estudamos é a administração científica, né? A gente faz uma gestão baseada em evidências, né? Em dados. Então, a gente precisa apurar esses custos para verificar se está valendo a pena, né? E qual é o nosso resultado. Ninguém trabalha para ficar mais pobre, né? Todos nós trabalhamos para prosperar, né? É interessante, porque um acontecimento que ocorre em um meio afeta toda uma sociedade. O exemplo que o senhor deu, por exemplo, se o queijo fica mais caro, vários outros alimentos que são utilizados no queijo, tendencialmente ficam mais caros. E aí, esse é um exemplo que a gente de primeira não associa com a contabilidade, mas aí quando vai colocar na pontinha do lápis, quando vai ver, está interligado enquanto que a empresa vai lucrar e está muito interligado com o nosso dia a dia, é muito interessante. Laudivânia, nós acabamos de perceber que os cálculos de produção e os custos de produtos vendidos são essenciais para a nossa realidade, para acompanhar e avaliar a performance orçamentária das empresas. Na sua visão, por que eles são tão importantes e em quais tipos de decisões eles podem auxiliar na gestão dos negócios? A gente vê que um gestor, ele entender, né, o custo de produção e também o custo do produto vendido, como o professor deu o exemplo das malharias, né, ela tinha ali a noção da sua capacidade produtiva, mas aí ela teve que fazer outras parcerias para poder suprir a demanda. Mas aí, com certeza, né, ela observou qual seria o custo dela fazendo essas parcerias e, mesmo assim, ganhar rentabilidade, fazer lucrar, né? Porque no sistema que a gente está, o sistema capitalista, objetiva justamente isso. Então, ela entender o quanto o custo da produção dela com essas parcerias e quanto ela vai vender para suprir essa demanda é tão importante, e é a contabilidade que justamente fornece esse controle, né, sobre os custos de produção. Colocado, Laudivânia. E também o seguinte fato, né? Se a Vale, por exemplo, falar, olha, eu quero que vocês produzam para mim, eu gostei do acordo, mas o que eu vou pagar por cada unidade é 90% do que ela deu como preço, né? Aí ela, conhecendo bem os custos, ela vai saber se ela pode assumir, dar esse desconto ou não. E até pensar assim, bom, ela quer um desconto, ok, mas aí eu posso substituir algum material que vai tornar o custo mais baixo, a minha margem de lucro vai ficar a mesma e eu consigo assumir esse contrato, né, de prestação, de fabricação desses uniformes para a Vale. Mas, para isso, eu preciso conhecer os meus custos, os materiais que eu utilizo, o custo desses materiais, o custo desse produto, para poder negociar esse contrato. Muito bem. É interessante porque muitas vezes as empresas podem estar fechando acordos, fechando negócios, que à primeira vista parece que é um bom negócio, é um bom acordo, só que quando vai se ver, vai se esmiuçar ali, percebe-se que não é um bom negócio. Professor, na contabilidade de custos temos várias nomenclaturas diferentes que nós utilizamos para classificar os custos na produção de uma empresa. Explica para a gente como que funciona essa classificação e quais que são as nomenclaturas que são mais utilizadas. Excelente pergunta, Itália. Na verdade, existe uma diferença grande entre a contabilidade comercial, que é a contabilidade voltada para as empresas do comércio, ou seja, aquelas empresas que não produzem aquilo que comercializam. Elas compram pronto aquilo que vão comercializar, da contabilidade feita para as empresas que fabricam aquilo que comercializam. Daí nós temos a diferença, então, entre empresas comerciais e as empresas de manufatura, né? Sejam as manufaturas de pequena escala, seja as empresas industriais de grande escala, né? Como aí o grande exemplo que nós temos na história da administração, que é a Ford, né? Então, a linha de produção, né? Então,
uma vez que se trata de um negócio muito diferente, né? Então, por exemplo, eu vendo celulares, eu sou um comércio vendo celulares. Então, eu comprei um celular, trouxe o celular para a minha loja, assim como eu comprei, eu também vendo para o meu cliente. Então, eu não apliquei nada, nenhum produto, a não ser aqui uma embalagem para presente ou uma embalagem comum para esse telefone. Agora, se eu fabricar esse telefone, eu vou ter que comprar, imagine que eu sou só um montador de telefone, eu vou ter que comprar tela, eu vou ter que comprar processador, eu vou ter que comprar o invólucro, né? Essa caixa, eu vou ter que comprar a bateria, eu vou ter que comprar memória, né? Para poder juntar tudo isso e formar o aparelho. E quando eu vou comprar esses elementos, né, eu não vou comprar em uma unidade, eu vou comprar em centenas e milhares de unidades, né? Imagine quantos milhões de unidades a Samsung, por exemplo, compra de telas, né? Compra de processadores, de cartões de memória, né? Da caixinha, né? Dessa caixinha aqui, de baterias, né? Então ela compra em milhares, né? Então, na hora de saber aí o custo da produção de uma unidade de um telefone, então ela vai ter que saber quanto custa cada uma dessas unidades, quantas unidades ela juntou em um mesmo produto, por exemplo, né? Então, quanto mais eu for produzir, então, se eu for produzir 1000 unidades, eu preciso de 1000 telas, né? 1000 baterias, 1000 processadores, né? Se for 10.000, então 10.000 unidades, então 10.000 processadores, 10.000 telas, etc., né? Agora, se eu produzir 1 ou 1000, o aluguel da minha sala vai ser o mesmo valor, a iluminação também o mesmo valor, o seguro o mesmo valor, né? Então eu tenho custos fixos e custos variáveis, né? Mas por que eu preciso chamar isso de nomes diferentes, né? Porque essa é a preocupação da contabilidade, né? A contabilidade é um sistema de classificação de gastos, né? Com um padrão de qualidade de alto nível, um padrão internacional de qualidade, né? Então, a preocupação da contabilidade é caracterizar os fenômenos econômicos, né, de acordo com o que eles realmente são, né? E uma empresa que produz, ela também tem que gerir, né? Ela tem que existir e tem que gerir. Para existir e para gerir, ela precisa ter um departamento de recursos humanos, né? Ela precisa ter um departamento de contabilidade, um departamento de marketing, um departamento financeiro, né? E aí esses gastos serão gastos administrativos, os gastos que a empresa tem para existir, né? E para fazer a sua manutenção. Também, uma vez que essa empresa produziu, ela não produziu simplesmente para manter em sua empresa, ela produziu para servir a sociedade com um bem útil, né? Então ela vai querer mostrar para a sociedade quanto é útil, vai querer vender, né? Então ela vai ter todos os gastos relacionados à venda, né? Então tem que ter um site atualizado, né? Vendedores treinados e preparados, né? Um ambiente preparado para atender o cliente, enfim, né? Isso de modo geral, cada segmento tem uma peculiaridade no modo de fazer as suas vendas, né? Mas de modo bem básico, né? São essas classificações, né? Uma empresa precisa existir, então ela tem gasto para existir, para se manter. Ela precisa produzir, então ela vai ter esses gastos relativos à produção. E ela precisa comercializar aquilo que produziu. E também uma empresa está sujeita a eventos anormais, né? E a gente está no momento das mudanças climáticas, né? Então nós temos várias coisas aí anormais acontecendo, né? Nunca na história houve tanta seca, né? Nunca na história houve tanta chuva, nunca na história choveu granizo nessa quantidade, né? Então esses eventos causam prejuízos, né? Então, quando acontece dentro de um sistema produtivo e destrói, né, parte da produção, dos materiais, da estrutura, né? Ou seja, aí foi um gasto que foi realizado, mas que não se conseguiu mais tirar proveito econômico dele, né? E esse gasto a gente vai chamar de perda. Muito bem. Solange, e
Enquanto aos conceitos aprendidos aqui em sala de aula, antes de tu iniciar a tua trajetória acadêmica como profissional, tu já tinha acesso a esses conceitos, como custos variáveis, custos fixos e outros conceitos? O que mudou? Qual que foi, o que mudou em sua vida? Olha, depois que eu entrei para a faculdade de administração, muitas coisas mudaram. Eu não tinha conhecimento, né, de várias nomenclaturas, no sentido não só da disciplina de contabilidade gerencial, mas também das outras disciplinas, e tem me dado um suporte muito grande que, no meu dia a dia, o que eu vou realizar, o que eu vou fazer, quando a gente vai fazer uma compra, uma lista de compra, quando a gente vai preparar agora a nossa, prestação de conta, fazer relatórios de prestação de conta, eu já me sinto assim, tão mais atual, mais atualizada em relação a tudo que eu aprendi no curso até agora, que a gente só está apenas com 3 semestres. Né? Então, assim, essa questão de custeio de variável, ABC, né? Custeio baseado em atividade, para mim são coisas novas. Né? Te afirmo aqui que são nomenclaturas que eu não tinha conhecimento, e cada dia que passa, que a gente vai se aprofundando, vai estudando sobre contabilidade gerencial, a gente fica assim, meu Deus, como que o que a gente não percebe no dia a dia está tão ali intrínseco na nossa vida, e a gente passa despercebido o quanto que a contabilidade é importante na vida do ser humano, não só do empresário, mas nós, como pessoas, também é importante. A gente vive isso durante o dia a dia e não percebemos. E olhando também, né, sobre essas nomenclaturas, engajando no que a Solange falou, quando a gente tem essa análise dessas variações desses custos, a gente consegue, né, estipular recursos e tudo mais. E aí, muitas das vezes, quando a gente vai fazer a análise desses custos e a gente não tem esse conhecimento dessa classificação de nomenclaturas, né, em custos diretos, variáveis, e aí acontece algum problema, a gente não vai ter a noção de onde identificar, porque muitas das vezes, como o professor falou, o custo não está diretamente no produto, ele vem, né, como uma coisa indireta, e aí acaba a pessoa não identificando por não ter esse conhecimento, mas quando a pessoa já adquire que existe, né, esses erros, esses desvios durante a produção, a pessoa consegue analisar melhor e ir no ponto-chave do problema. Muito bem colocado, Laudivânia. E também, assim, no ápice, né, essa contabilidade ela não é feita simplesmente porque é preciso ter o controle, né? Ela é feita porque é necessário tomar decisões inteligentes, né? Então, novamente, né, todos que desenvolvem empresa, desenvolvem para lucrar por definição. Para trabalhar, para prosperar. Então, você quer tomar decisões melhores, né? Então, uma pergunta básica: quanto é que eu preciso vender? Qual é a meta mínima que eu tenho para vender no meu negócio? Quem vai dar essa informação é a contabilidade, né? Através do cálculo do ponto de equilíbrio contábil e do ponto de equilíbrio econômico, né? Agora, essa meta que eu vou ter para vender é considerando a realidade da minha estrutura produtiva, né? E aí, se eu tiver uma mudança nessa minha estrutura produtiva, se eu ampliar essa estrutura, quer dizer, eu estou aumentando os meus custos. E aí, esse ponto de equilíbrio ele já precisa ser recalculado. E aí eu vou ter uma nova relação chamada de custo, volume, lucro, né? Então, se aumentou o meu custo e eu mantive a minha margem, eu tenho que vender mais para poder cobrir esse custo e satisfazer a minha necessidade de lucros, né? Então, eu vou ter essa relação objetiva, né? Se eu tenho uma mudança dentro da minha estrutura, né, e essa mudança da minha estrutura produtiva implica em aumento de custos, né, então eu não posso mais trabalhar com a mesma meta. Então, eu tenho que ter uma meta mais ambiciosa, né? Eu tenho que vender mais. Do mesmo modo, esse aumento de custo, por exemplo,
Por exemplo, a gente vive num momento que o dólar agora está a R$6, né? Então, se a matéria-prima que eu utilizo ela depende do preço do dólar, né, está relacionado, então isso implica no meu aumento de custos. Já está modificando o meu ponto de equilíbrio. Eu já tenho que rever quanto eu preciso vender e já trabalhar isso novamente com a minha equipe de vendas, se a minha campanha está adequada, se essa minha campanha precisa ser mais ousada, né, vai implicar se os meus vendedores estão treinados o suficiente para atender essa nova necessidade de vendas, né? Se o meu fornecedor sabe já o quanto ele vai ter que trazer a mais para mim, para suprir, enfim. Então, a contabilidade, na verdade, ela é uma espécie de alma, né, do negócio. E quanto mais profissional for o negócio, mais ele tem que se utilizar, né? Então, há uma fala interessante que diz assim: as decisões de um negócio nem sempre são tomadas com base na contabilidade, mas eu nunca vi uma decisão tomada por uma empresa que não tivesse considerado a contabilidade. Então, nem sempre vai ser a máxima, mas ela sempre vai estar presente. Professor, o nosso tempo está bem curto, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A gente percebe que nas aulas o senhor coloca bastante a gente para estar no dia a dia com a realidade, fazendo ali os trabalhos práticos, como todas as disciplinas fazem. O senhor, como que eu coloco em palavras? Eu esqueci a palavra que eu coloco agora. Mas o senhor gostaria que os alunos estivessem mais no dia a dia trabalhando a contabilidade nas empresas? O senhor poderia falar também em poucas palavras sobre o ponto de equilíbrio? Sim. Sim, né, até porque a abordagem que eu faço com a minha disciplina é para colocar os alunos com a prática, né? E até nessa disciplina desse semestre, né, no lançamento das aulas, eu tenho que lançar aulas práticas, né? Então, eu já fazia isso, e agora mais ainda, né? Mas mais ainda em função de que a maioria das pessoas das cidades pequenas, elas não têm contato com manufaturas, né? Se a contabilidade é uma coisa distante, a contabilidade de custo é mais distante ainda, né? Então, por meio desse trabalho, que eles têm que construir conhecimento sobre o sistema produtivo da minha empresa, montar uma maquete desse sistema e apresentar, né? Então, eu acho que a gente está bem numa linha Paulo Freire aí de construtivismo, aí, de trabalhar com a realidade, né? A realidade local, né? As manufaturas que nós temos na cidade, conversar com os empreendedores da cidade, né? Então, isso considero bastante pertinente, né? E o ponto de equilíbrio, né? Como já enfatizei, é a condição mínima, né? Para você conseguir determinar metas, né? Quanto é que você precisa vender, né? E muitos empresários não se dão conta de que é a contabilidade que dá esse número para eles, né? É um número básico, né? Então, até que dia do mês eu vou trabalhar para pagar as contas, né? Até o dia 15, dia 20, né? E o que eu faço para poder conseguir pagar essas contas mais cedo, né? E ter mais dias trabalhando para o meu lucro, né? Então, isso é trabalhar com a inteligência, né? Então, a contabilidade, ela é uma burocracia que você tem que fazer para o governo, mas ela produz tantos dados que, se eles forem utilizados do modo mais adequado, né, decisões melhores serão tomadas em benefício de resultados melhores, né? Muito bem, interessantíssimo. Meninas, estamos encerrando por aqui. Temos muitas mais coisas para falar, mas o nosso tempo está se esgotando. Vocês gostariam de deixar uma mensagem para o pessoal que nos assiste, empreendedores, alunos, sobre a importância da contabilidade ou algo assim? Uma mensagem curta. Assim, que as pessoas, né, elas se incentivem a buscar, a estudar, né, principalmente como administrar seus negócios, e que os empreendedores eles tenham mais essa sensibilidade, essa facilidade em não fornecer o dado totalmente fixo, porque isso interfere na competitividade, mas possibilitar essa opção de estimativas, né, para que a gente possa aplicar na prática como administradores, né? Porque o administrador ele tem que ter
né, essa tomada de decisão baseadas em dados. Então, para a gente conseguir aplicar na prática, a gente precisa ter essas estimativas. A minha mensagem, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, e eu deixo aqui a mensagem que os empresários, como a Laudivânia falou, empresários e empreendedores, eles sejam mais acessíveis e também ofereçam abram as portas dos seus comércios, das empresas, para receber os estagiários do IFMA, os estudantes de administração, que a gente está aqui, nós somos uma turma, são várias turmas se preparando para o mercado, né? A administração ela é fundamental na nossa vida, então, pessoal, comunidade de Buriticupu, estudem, aproveite o Enem, aproveite a oportunidade que tiver de entrar na faculdade e venha fazer parte de um time seleto em nossa cidade, que são os estudantes, os acadêmicos do IFMA. Então, só agradecer mesmo pelo convite. Foi muito bom, foi um aprendizado excelente aqui hoje. E, como a Solange falou, né, vamos ser time IFMA, né, nosso podcast. Bom, também quero agradecer pelo convite, né, a participação. Foi uma honra estar aqui discutindo um tema que da mais alta importância, né? Sou professor da área, né? Então, agora quero parabenizar especialmente as mulheres que estão participando, né? A Eritânia, a Laudivânia, a Solange, a Regina, né? Porque todas trabalham, né? Trabalham duro durante o dia e com todas as dificuldades, né? Vêm para aulas, se engajam nas atividades, contribuem, e a gente sabe que não é essa rotina, né, do curso superior, vocês vão entender isso no futuro, é o período mais duro da vida de vocês, porque vocês têm que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, né? Muitos nem veem mais as pessoas em casa, né? Chega, oi, tchau, está todo mundo dormindo, sai, está todo mundo dormindo, então é uma realidade dura, né? E se dedicaram para vir aqui para esse momento, né, para partilhar as experiências que estão vivendo, os conhecimentos adquiridos, trocar conhecimentos, né, servir a comunidade, né, oferecendo esse momento para que outros entendam um pouco sobre essa área, né, aprendam. Então, parabéns, né, pela força de vocês, né, pela contribuição. Isso é muito importante e deve servir de inspiração para outras pessoas, né? Também, olha, apesar das dificuldades, né? E também para os empresários, né? Continuarem buscando conhecimento, se qualificando para cuidar melhor dos seus empreendimentos e ter mais sucesso, né? Alcançar o progresso financeiro e também a felicidade, né? Então, muito obrigado. Muito obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez as meninas, ao professor, desejo muito sucesso na jornada acadêmica de vocês e também na jornada profissional. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por ouvir nosso podcast, nosso terceiro episódio do podcast ADM Compartilhando Conhecimentos. Siga-nos em nossas redes sociais, @IFMA Buriticupu e @b.admifma para acompanhar todos os episódios. Até a próxima!